Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou trabalhando contigo o mandado de segurança, que é um remédio constitucional de utilização ampla no direito. Todo mundo um dia que ficar no direito com certeza vai se deparar com um mandado de segurança. Eu te falo, você talvez nunca faça um habeas corpus, dependendo da área na qual você optar por atuar. Talvez nunca faça um habeas data, talvez nunca chegue perto de um mandado de injunção. Agora o mandado de segurança não tem como fugir. Esse daqui é recorrente em qualquer âmbito do direito. Em termos de procedimento, a gente já falou a respeito da petição inicial. Já entendemos que ela vai ser direcionada para um daqueles foros competentes, ela será subscrita por advogado sempre, tem que ser apresentada em 2 vias com documentos, no prazo de 120 dias, tranquilo. Mas e depois da inicial? Para onde nós enviaremos os autos? Olha, conforme você vê aí na tela, na sequência, nós notificaremos a autoridade coatora para prestar informações. Já habitue-se a essa construção, notificação para prestar informações, não é citação para contestar. Citação para contestar é coisa lá do processo civil, coisa da ação ordinária, da ação de indenização por dano moral e assim por diante. No mandado de segurança é notificação para prestar informações. Antônio, mas o que são as informações? Olha, na essência, elas em muito se parecem com a contestação, mas não são contestação segundo a sistemática legal vigente. Nas informações, a autoridade pública vai simplesmente dizer para o juiz por que ela fez aquilo. Ela não vai necessariamente se defender, não vai se opor à pretensão do impetrante, não é isso. Ela vai falar, olha, eu fiz porque a lei manda eu fazer, eu fiz porque a hipótese de cabimento era essa, e assim por diante. Vai dar a versão dela a respeito daquele fato trazido pelo impetrante. Mas, Antônio, em qual prazo as informações devem ser prestadas? Segundo o artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.016/2009, as informações deverão ser prestadas no prazo de 10 dias. Então, o juiz notificará a autoridade coatora e, a contar do recebimento, 10 dias, ela terá que prestar as suas informações. Após as informações, nós enviaremos os autos para quem? Veja lá na sua tela, enviaremos para o Ministério Público. Nós faremos a intimação do Ministério Público para que ele se manifeste. O Ministério Público é, dentre outras funções, obviamente, o fiscal da lei. Ele, Ministério Público, age para proteger a lei, então ele vai se manifestar sobre o pedido do impetrante. Ele vai falar, olha, seu juiz, de fato o impetrante está certo, erraram quando estabeleceram para ele aquela violação ao direito líquido certo dele. Ou então o Ministério Público vai falar, não, não há violência a direito líquido certo, não, era para ter sido feita a notificação, era para ter sido feita a autuação. Essa é a dinâmica do Ministério Público, ele será intimado para apresentar o seu parecer. Em quantos dias? 10 dias também. O artigo 12 da Lei 12.016/2009 afirma que o Ministério Público apresentará o seu parecer no prazo de 10 dias, com ou sem as informações. 10 dias, tá bom? Antônio, o juiz está vinculado ao parecer do MP? De maneira alguma. Se estivesse, não precisaria de juiz, o Ministério Público decidiria. O Ministério Público ele entra sem a parcialidade do impetrante para dar uma versão que busca proteger a lei, proteger o sistema. A partir daí, a partir das informações, a partir da inicial, o juiz decidirá. E ele, segundo a lei, tem o prazo de 30 dias para decidir. Só que sabemos que quando a lei fixa prazos para o judiciário, ela faz de maneira imprópria. Quer dizer, não tem consequência em razão do não cumprimento daquele prazo. Eu, impetrante, se perco o prazo de 120 dias, não posso utilizar. Agora, o juiz, se não julgou no prazo fixado para ele, esqueça, a amizade continua a mesma. Talvez o nome dele entre ou saia das listas de merecimento para promoção, mas processualmente não haverá nenhuma, absolutamente nenhuma consequência. Então você começa a perceber que o procedimento do mandado de segurança é muito convidativo, porque é para ser curto. Se você pensar, inicial, 10 dias para informação, 10 dias para o parecer e 30 dias para julgamento, nós teríamos um julgamento do mandado de segurança em 50 dias.
É claro que na prática, infelizmente, não é bem assim, mas ainda assim posso te afirmar que o mandado de segurança tende a durar muito menos do que dura uma ação ordinária, e isso pode fazer toda a diferença para o seu cliente ou mesmo para você. Esse é o procedimento, então, do mandado de segurança. Mas está faltando alguma coisinha, a liminar. Olha só, às vezes, e esse às vezes na verdade acaba sendo praticamente sempre, a pessoa necessita de uma providência urgente. Precisa de algo para agora, não pode esperar a sentença. A liminar é uma providência dada no início do processo, que busca garantir o resultado útil daquilo. Em todos os exemplos que eu já lhes dei ao longo das nossas aulas, ao longo das nossas conversas, em todos eles caberia uma liminar, e sem a liminar o próprio mandado de segurança ficaria um tanto quanto carente de um resultado útil. Vamos tentar relembrar alguns. O homossexual pediu a participação no concurso público. Se não tiver uma liminar garantindo para ele o direito de participar desde logo, não adianta. Passa o concurso público, não adianta daí julgar procedente o pedido. Ainda na autuação tributária, uma liminar tem que ser dada para fins de suspender os efeitos daquela cobrança. 100% do imposto predial territorial urbano terá que ser pago. Não faz sentido, uma liminar caberia para suspender os efeitos daquela cobrança. Qualquer exemplo, me parece que a liminar seria um atrativo, seria até mesmo talvez uma necessidade. Para a gente deixar muito clara a hipótese da liminar, pense, o poder público ele deve, segundo a legislação de regência, aplicar-lhe ou entregar-lhe um determinado tratamento de saúde. E aí você vai lá no Poder Judiciário reclamar esse tratamento de saúde, sem o qual você não sobreviverá, e o juiz, não dá para dar liminar. Mas como não dá? Tem que dar. A liminar, nesse caso, é determinante, porque sem ela o processo demorará naturalmente e o impetrante fatalmente morrerá. Então a liminar ela serve para dar um resultado útil àquele mandado de segurança. Ela pode ser dada? Claro que pode, conforme requisitos que estão lá no artigo 7º da Lei 12.016. É um fundamento relevante e um perigo de a demora natural do processo tornar insubsistente a determinação judicial final. Trocando em miúdos, é a fumaça do bom direito e o perigo da demora, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Então eu conseguirei uma liminar se eu mostrar para o juiz que há um risco. Olha, eu vou morrer se não conseguir a liminar. Eu quebrarei a empresa se não conseguir a liminar. Eu tenho que trazer ali um risco, e aí caberá a você como advogado, por exemplo, como advogada, sensibilizar o juiz através de uma narrativa convincente. Mas eu também tenho que demonstrar para o juiz, para conseguir a liminar, o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito. O que é a fumaça do bom direito? Eu tenho que demonstrar que de fato há um indicativo muito grande de que eu ganharei aquilo. Tá certo? Esta é a hipótese aí da liminar no mandado de segurança. Dá uma olhadinha ali na sua tela, requisitos do artigo 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará 3. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Essa parte final, fiança, caução ou depósito, a gente já vai trabalhar. Em primeiro lugar, eu só queria deixar explícito o cabimento da liminar nestas hipóteses. Você tem aí, de certo modo, a tradução do fumus boni iuris e do periculum in mora. Agora, numa hipótese que causou muito incômodo no meio jurídico, nós temos que o juiz pode, segundo a parte final desse dispositivo, exigir caução, fiança ou depósito. E muitos tentaram anular a lei sob pretexto de que, pera lá, eu impetrei o mandado de segurança, consegui trazer já na petição inicial a prova da violação do meu direito líquido certo. Consegui trazer porque o juiz, num conhecimento sumário, já entendeu que ao menos fundamento para processar o mandado de segurança há. Então quer dizer que ele se convenceu de que ao menos o indicativo de direito líquido certo o impetrante tem. Ele quer dar a liminar. Ele se convenceu de que ele pode dá-la, já que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aí vem uma lei
dizendo que o juizão pode requerer ali a fiança, a caução ou o depósito, ou seja, pode o juiz me obrigar a fazer um pagamento de algo para que eu consiga liminar? A doutrina sapateou. A doutrina falou, essa parte está errada. Essa parte não pode ser regra, porque senão eu fecharia as portas do mandado de segurança quando deveria abri-las. Graças a Deus, o Poder Judiciário entendeu que não é caso cotidianamente aí de requerimento, de requisição de fiança, caução ou depósito e tem dado as liminares independentemente delas. Mas também é verdade que numa ou noutra hipótese elas poderão ser dadas, já falaremos a respeito delas. Você vê agora aí na sua tela as hipóteses de não cabimento da liminar. Você tem ali o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016. Não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Então, já sabemos que a liminar é a regra, mas também sabemos agora que, de fato, haverá hipóteses de não concessão. O artigo 7º, parágrafo 2º, assim afirma, não cabe a liminar nestas hipóteses, em primeiro lugar, de compensação de crédito tributário. O que é uma compensação tributária? O que é a compensação tributária? Olha, eu estou sendo cobrado em 1.000 do poder público, mas ele, poder público, me deve 1.000. Se eu conseguir a compensação disso liminarmente, não precisa ir adiante o mandado de segurança, concorda? Então a compensação tributária, ela não pode ser reclamada em sede liminar. Ela poderá, a compensação, ser reclamada no mérito do mandado de segurança, quer dizer, ao final, o provimento final poderá ser de compensação, mas a liminar não, porque a liminar nesse caso é totalmente satisfativa. Olha que interessante, a liminar para compensar um tributo, ela é satisfativa porque a partir dela, não preciso mais eu ter processo, concorda? Se compensaram na liminar, acabou, não precisaria nem de um julgamento. Então, primeira hipótese nós temos aí de não cabimento. Mas ainda, nós temos que considerar que a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior não pode ser dada em liminar. Imagine que você importou canetas. Você importou canetas e o poder público entendeu que uma determinada guia necessária não foi emitida, você não pagou um tributo específico. Você, por sua vez, entende que está tudo pago, você entende que não há nenhuma sonegação e entende que o seu direito líquido certo está sendo violado. Qual é o direito líquido certo? A propriedade, a caneta é minha, eu importei. Você tem documentos para demonstrar a sua pretensão? Tem, você tem lá a não liberação da mercadoria, que obviamente tem que ser formalizada, tem as guias que você entende pagas, você tem todo o aparato ao seu dispor. De repente, vem o poder público, te constrange, não te libera essa mercadoria e você impetra um mandado de segurança. Você conseguiria a liberação das mercadorias? Em liminar, não. Por que você não conseguiria eliminar? Porque a lei proíbe. Mas por que a lei proíbe? Ela proíbe porque aquela mercadoria é a garantia da satisfação do crédito tributário caso você perca. Perceba, se você perder o mandado de segurança, você terá que pagar o imposto eventualmente incidente sobre aquilo. E se você não pagar, qual que é a garantia que o poder público tem? A garantia que ele tem é a caneta. Aí ele venderá a caneta e conseguirá recuperar o seu crédito tributário. Mas aqui, muito cuidado. De repente você não importou canetas, de repente se importou bacalhau. O bacalhau ele vai estragar. Se importou ostra, sei lá, a ostra vai apodrecer. Você não pode, não tem liminar que suspenda aí a putrefação do negócio. Nesse caso, você poderia reclamar a liberação dessas mercadorias provenientes do exterior? Segundo a literalidade do 7º parágrafo 2º, não. Mas a razoabilidade impõe que sim. Como é que o juiz vai tentar coordenar? Ele vai tentar coordenar, agora sim exigindo de você fiança, caução ou depósito em valor adequado para garantir o pagamento daquele crédito tributário.
Então, nesse caso, o juiz poderia perfeitamente falar, olha, eu libero o bacalhau, libero lá a ostra, se o impetrante depositar em juízo o valor equivalente à pretensão fazendária. Aí harmonizei tudo, harmonizei a lei e tudo segue em sua mais perfeita normalidade. Ainda segundo o mesmo artigo, 7º parágrafo 2º, nós temos lá que não cabe a liminar para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e também para a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. Eis a ideia. Se de repente você está buscando uma reclassificação, você era servidor público ocupante de um determinado cargo, de um determinado nível, com enquadramento de subsídio. Te tiraram de lá e o teu subsídio diminuiu. Cabe uma liminar para de pronto restabelecer aquele pagamento? Não, não cabe. Não cabe porque se você perder o mandado de segurança, fatalmente você não poderá ser forçado a devolver aquilo que você recebeu, porque estas verbas, você sabe, são verbas salariais, são verbas que nós utilizamos para pagar nossas contas, para comer, e aquilo que se come é irrepetível. Então a liminar, ela não poderá restabelecer esta vantagem paga a servidor dele sonegada. Muito cuidado com esse artigo 7º parágrafo 2º da Lei 12.016, tá bom? Na sequência, nós temos aí um dispositivo muito interessante, o artigo 8º da Lei 12.016, que fala a respeito da caducidade, da perempção. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos e as diligências que lhe cumprirem. Olha, a gente tem também no âmbito do Poder Judiciário vários exemplos de pessoas que conseguem a liminar e aí largam o mandado de segurança. Falar, agora já consegui eliminar, já consegui fazer a inscrição do concurso público, já consegui suspender aquela imposição tributária, agora deixa a vida me levar, agora não vou fazer mais nada. Pior, vou começar a criar empecilho para que demore bastante esse mandado de segurança. Se o juiz ou o Ministério Público entenderem que o impetrante está criando algum obstáculo para o regular andamento do processo, que ele está utilizando aquela liminar como uma forma de se blindar e, enfim, de não correr o risco de uma improcedência, o juiz pode decretar a perempção ou a caducidade daquela liminar, ou seja, pode cassá-la. Falar, então estava suspenso crédito tributário e você não fez nada, então eu suspendo a suspensão, eu revogo a liminar. Pode inscrever o indivíduo aí nos cadastros restritivos, enfim, pode prosseguir a cobrança para daí o interessado começar a se mexer. Essa é a dinâmica então do artigo 8º da Lei 12.016. Muito cuidado com ele. Na sequência, nós temos aí do nosso material, nós temos a parte prática. Veja lá comigo a parte prática. Nós, a partir de agora, montaremos uma petição inicial em mandado de segurança. Até agora, a gente analisou alguns aspectos teóricos do MS. A partir de agora, no entanto, a gente começa a redigir uma petição inicial. E eu queria te dizer o seguinte, já te alertei a respeito, mas não custa lembrar. Não existe uma ciência específica sobre a construção de uma petição inicial. O Código de Processo Civil, ele nos dá balizas lá no artigo 282, por exemplo. Ele fala, olha, a petição inicial tem que conter o nome, a qualificação do autor, tem que trazer o pedido, causa de pedir, dentre outros requisitos. Mas não tem um manual, algo como a ABNT. Não vai haver assim, olha, você tem que peticionar em Arial 11 espaçamento 1,5. Não tem, isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Você montará a sua petição inicial conforme a sua preferência. Quer usar Arial? Usa. Quer usar Times? Usa. Quer eventualmente colocar negrito? Põe. Quer pular um espaço? Pula. Quer recuar para cá, para lá? Fique à vontade, a petição é sua. Utilize, obviamente, o bom senso. Na verdade, eu não vou peticionar de maneira muito longa, fazendo transcrições absurdas, fazendo uma letra muito grande,
que dificulte ali até pelo tamanho a leitura, obviamente que eu não vou fazer isso. Você terá aí que escolher o seu critério, a sua utilização. Normalmente um Arial 12, espaçamento 1,5, tá lindo. Aqueles critérios que você encontrou lá na monografia, por exemplo, ou encontrará, também são interessantes. Você pode utilizar aquelas regras, mas não há uma ciência. O que eu vou trazer aqui para você é uma sugestão de peticionamento. Tá bom? Uma sugestão, e isso eu vou afinar melhor ao longo das nossas aulas, ao longo da nossa conversa. No entanto, é interessante que você pegue o mandado de segurança e você crie uma primeira folha de apresentação. Nessa primeira folha de apresentação constará o quê? O endereçamento. Você vai pular algumas linhas, vai colocar quem é o impetrante, vai qualificá-lo, vai falar que está impetrando o mandado de segurança contra ato praticado por uma autoridade pública, vai indicar a pessoa jurídica ao qual ele está vinculada e vai finalizar. E aí, numa página subsequente, lá na página 2, você começará a discorrer sobre os fatos, sobre a hipótese de cabimento, sobre o mérito em si. Então é uma apresentação, você tem que trazer ali uma petição com uma página de rosto, vou chamar desta forma. E nessa página de rosto deverá constar o quê? Deverá constar o que você vê na sua tela nesse momento. O endereçamento, conforme competência apontada acima. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara civil, estado X e assim por diante. Se eu vou direcionar o mandado de segurança para um tribunal, eu vou direcioná-lo para o presidente do tribunal. E aí você está vendo no seu material, está vendo na sua tela, que há um espaço ali entre este endereçamento e a qualificação do impetrante ou em relação à própria indicação do impetrante. Antônio, quantas linhas eu tenho que pular? Quantas você quiser, utilize o seu bom senso. Você tem que dar um espacinho ali, você tem que pular algumas linhas para fins de ficar visualmente agradável. Concorda? Se você colocar tudo muito próximo, o juiz ele vai bater o olho naquilo, ele não vai entender o que é endereçamento, o que é qualificação, e isso poderá sim redundar em prejuízo para você ou para o seu cliente. Olha, a apresentação é meio caminho andado, se não for mais. Se não for mais. Então pula ali algumas linhas, 10 linhas, 5 linhas, vai depender da sua redação, e aí você começa a apresentação do impetrante. Você vai colocar lá o impetrante. Quem é o impetrante? Sei lá, pode ser o José, a Maria, o Antônio, a pessoa jurídica, tanto faz, será o seu cliente. Você qualificará da seguinte maneira: nacionalidade, é brasileiro. Estado civil, casado, solteiro. Profissão, descreve também qual é. Portador da carteira de identidade RG e inscrito no CPF tal. Se for pessoa jurídica, obviamente não haverá RG nem CPF, haverá um CNPJ. Com o endereço residencial na rua tal, número tal, cidade tal, estado tal, CEP tal. Essa construção não vai mudar. E ela não vai mudar, inclusive em outras ações que eventualmente você ajuizar. Você vai ajuizar uma ação ordinária, você pode utilizar esse padrão de endereçamento, esse padrão de qualificação. Nacionalidade, estado civil, profissão, portador da carteira de identidade e assim por diante. Agora, é extremamente importante que você coloque lá no seu mandado de segurança, como consta aí no seu material, por intermédio de seu advogado ao final assinado. Instrumento de mandato anexado. Claro, não precisa ser exatamente essa redação. Você pode colocar através de seu procurador, com procuração anexada, mas você tem que falar que o impetrante está sendo assistido por um advogado. Isso é uma regra na composição aí, é uma regra prática, enfim, na composição do mandado de segurança. E este patrono, esta advogada, enfim, que vai subscrever aquela petição inicial, ela deve estar indicada, inclusive com o seu endereço. Veja aí no seu material, por intermédio do seu advogado ao final assinado, com o endereço profissional na rua tal, número tal, município tal, estado X, CEP, Y, onde recebe intimações. Veja, esta exigência é inclusive decorrente do artigo 282 do Código de Processo Civil. Você tem que indicar qual é o endereço onde o advogado recebe as intimações. Porque se de repente houver a necessidade de fazer uma busca e apreensão de autos, o judiciário saberá
aonde estão aqueles autos, qual é o endereço do advogado que fez carga daquilo. E este, obviamente, advogado, ele vem com fulcro no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, falar. Ele vem com fulcro, ele vem com fundamento, ele vem com base no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, impetrar o mandado de segurança. E na sequência, você vê aí também com fulcro no artigo 5º, inciso 69 da Constituição e nas disposições da Lei 12.016 de 2009. Mas ele vem fazer o quê? Impetrar um mandado de segurança com pedido liminar. Você notou na construção que foram puladas ali algumas linhas, houve uma separação, deu-se um destaque para o mandado de segurança com pedido liminar. Agora você vai também, obviamente, direcionar isso em face de um impetrado, já sabemos quem é, passível de ser notificado na rua tal, cidade tal, estado CEP, enfim, que vinculado está a uma pessoa jurídica X. Já treinamos aí quem é o impetrado, quem é a pessoa jurídica, tá certo?